Olá pessoal, vamos começar nosso primeiro vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esse primeiro vídeo é o primeiro de uma série que eu vou fazer sobre o marxismo dentro da igreja. É um assunto que está nos incomodando bastante ultimamente. Nesse primeiro, Dom Estevão faz aqui na Pergunta e Responderemos de número 314, ele faz uma exegese do livro de um padre chamado Pascoal Rangel. E ele diz que na tempestade de sentenças que envolve a teologia da libertação, acaba de aparecer um livro sábio e profundo da autoria do padre Pascoal Rangel, Teologia da Libertação, Juízo Crítico e Busca de Caminhos. O autor é teólogo de sólida formação, que além do mais possui bom cabedal de filosofia e ciências humanas em geral. Escreve em estilo claro de jornalista que deseja atingir o grande público. Sabe transmitir termos fáceis, o conhecimento de coisas difíceis. Então, ele faz aqui uma síntese, uma breve síntese, que eu vou ler só um parágrafo, e depois a gente já vai para o que ele fala sobre a teologia, né? Esse padre, esse escritor. E depois, quando for a fala do padre Rangel, eu falo, e quando for a do Dom Estevão, eu falo, porque ele vai comentando entre os trechos que ele pega. Em síntese, o novo livro do padre Pascoal Rangel apresenta uma crítica lúcida e equilibrada da teologia da libertação de fundo marxista. Mostra que é muito menos uma teologia do que uma tentativa em nome da teologia de justificação, de legitimação de uma causa política. Na teologia da libertação, a teologia, entre aspas, né, que agora é o padre Rangel falando, a teologia não é o importante, nem é importante que aquilo que os teólogos da libertação estão fazendo seja mesmo teologia ou não. Ele parte aqui para o que é a teologia da libertação. Esse é o Dom Estevão falando. O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação que vem ao caso é aquela que parte de uma análise da sociedade efetuada segundo a metodologia do marxismo. Verifica que o desequilíbrio econômico das classes sociais se deriva da posse dos meios de produção material. Tal desequilíbrio gera luta de classes, pois os proprietários oprimem os trabalhadores e estes tentam, ou devem tentar, derrubar a classe dominante e apoderar-se dos meios de produção. Assim, doutrinados pelo marxismo, os teólogos da libertação vão procurar no Evangelho os estímulos para a luta, violenta ou não, propondo consequentemente um credo que é mais político do que religioso. A propósito, desse padre Rangel, as ponderações que a seguir resumimos. Só queria fazer um parênteses aqui, né? Aonde que são formados esses teólogos? Da onde eles saíram? Qual é a vida pregressa deles, né? É uma coisa que, né? Olha aí, esse livro é de data do ano, deve ser, né? Porque a edição é de 1988. Essa história da teologia tem muito já tempo de caminho dentro da igreja, não está crescendo, não é à toa. O elemento religioso da teologia da libertação. Aí o padre Rangel, no livro dele, diz: a teologia da libertação é muito menos uma teologia do que uma tentativa em nome da teologia de justificação, de legitimação de uma causa política. Os que a fazem gostam de dizer que teologia não é o importante, nem é importante que aquilo que eles estão fazendo seja mesmo teologia ou não. O importante são os pobres, as lutas de libertação da América Latina. Sua teologia é uma palavra segunda, que vem depois. Isso aí é Gutierrez repetido por Leonardo Boff, entre parênteses, né? Isto é, depois das lutas em que já estavam empenhados os militantes cristãos socialistas ou filossocialistas. O materialismo na teologia da libertação. Marx escreve uma famosa fórmula, aí o padre Rangel cita no livro dele: não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas ao contrário, são suas condições de existência social que determinam sua consciência. Isso quer dizer que a produção material e a base econômica da sociedade são fatores decisivos na vida do homem. Não é a consciência do homem que faz ele ser o que ele é. Na verdade, a influência é a matéria,
essa condição de existência social que faz com que ele tenha a consciência baseada nisso. Claro, já que o homem não tem espírito, né, ele se vale da matéria para ser o que ele é. Estes concebem a moral, o direito, a religião, a educação, a cultura em função dos bens materiais. Olha aí. Ora, uma teologia que adota a análise marxista da sociedade concentra naturalmente seus interesses, agora já é o comentário do Dom Estevão, na libertação socioeconômica política dos pobres. São as forças produtivas da economia. Em consequência de tal convergência de interesses, o teólogo da libertação preconiza profundas transformações dos dogmas que sustentam a nossa fé, do credo, né, entre parênteses, da catequese, olha aí, ó, da liturgia, lembra do 14º intereclesial, né? O que aconteceu lá com pão, com vinho na jarra, das relações com a hierarquia dentro da igreja. As mudanças no plano espiritual devem acompanhar as mudanças no plano material. Aí Dom Estevão nos diz, né? A igreja na teologia da libertação. A teologia transpõe o esquema marxista para dentro da sua eclesiologia, para dentro da igreja, né? O estudo da igreja. O proletariado da igreja é o povo dos pobres. Agora, olha o que eles fazem de comparação para poder trazer a teologia para dentro da igreja. Que é a hierarquia aliada dos poderosos, isso é a hierarquia da igreja, terá ajudado a explorar. Mas esse povo pobre começou a organizar-se em comunidades de base, fazendo a igreja nascer de novo ou nascer do povo. A igreja nasce com a morte de Cristo na cruz. E aqui é uma negação dessa ideia fundamental da igreja católica. Então, a igreja nascer de novo ou nascer do povo. É uma revolução, né, contra a igreja. Este, cada vez mais consciente de sua força, vai rompendo as estruturas da igreja tradicional e hierárquica. E como? Como romper com essa estrutura da igreja? A hierarquia da igreja não possui os bens de produção material, mas os bens de produção espiritual, a doutrina e os sacramentos. O povo fica na dependência do clero para professar a fé e a moral, assim como para receber o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio e os sacramentos, né? Como os meios de produção espiritual estão em poder dos capitalistas do sobrenatural, essa é boa, né? Capitalistas do sobrenatural. A hierarquia, o povo, ele chama capitalista sobrenatural a hierarquia, né? O povo é explorado e dominado por estes. É preciso, pois, romper com a propriedade privada da igreja hierárquica. É preciso fazer surgir a igreja do povo, igreja popular, em que os proprietários capitalistas dos meios de salvação sejam explorados do seu poder explorador. É preciso libertar o povo de Deus. Preciso libertar o povo de Deus. Aí eu lembro uma frase aí de Frei Beto, que eu peguei numa entrevista do Felipe Aquino com o Paulo Ricardo. Acho que foi o Felipe Aquino ou foi um dos dois citou essa frase de Frei Beto. Jesus não veio nem fundar uma igreja nem fundar uma religião. Ele vem nos trazer um projeto sociopolítico. Aquela coisa do Jesus histórico também, né? Aí vem o comentário do padre Pascoal Rangel nesse livro que a gente citou no início. Com isso, forja-se uma mística revolucionária, libertadora, que tem sua força de mobilização repercutindo nas lutas políticas da sociedade. Perde-se o sentido do mistério da igreja, da fundação da igreja por Cristo, da importância da outra vida. Há uma materialização geral do cristianismo, reduzida a um jogo de poder e a um relacionamento com Cristo libertador. Essa religião tem pouco a ver com o que Cristo ensinou. É outra religião. Tem outras finalidades, tem outro ser íntimo. Essa não é a igreja de Cristo. Aliás, eles já dizem mesmo que não foi Cristo quem fundou a igreja. Olha aí, acabei de ler, né? O que Cristo quis fundar? Não foi a igreja, né? Foi um partido político. Só falta dizer qual é o nome do partido. É natural que nessa igreja não se tenha tempo para confissão individual, para assistência aos moribundos, para problemas pequeno-burgueses, como adultérios, castidade, divórcio, coisas assim. O que importa são as coisas importantes. E o importante são as forças produtivas, seu dinamismo, sua luta de classes, a subversão do regime. Aí está a libertação, que essa coisa ainda chama teologia
que essa coisa chamada teologia procura realizar. Aí vamos aqui para a pastoral decorrente da teologia da libertação. Nos diz o Dom Estevão, né, que houve uma preocupação quase neurótica em afirmar, reafirmar e tornar a reafirmar o caráter crítico, subversivo e revolucionário da fé em confronto polêmico com toda a ordem real ou ideal que pretenda se encerrar em seu establishment. E cita o padre Rangel: isto é uma heresia prática. Acuados contra-atacam, chamando os adversários de dualistas. O espírito no homem não está separado da matéria. Tratando desta, tratam daquele. Ou seja, como o homem tem sua consciência submetida à matéria, ao que acontece externamente, à economia, né, basicamente, então ele diz assim, se você tratar a matéria, você trata o espírito, né? Porque eles não renegam o espírito, porque eles estão dentro da igreja, então eles têm que achar uma forma de falar isso, né? Porque o Marx para ele era só a matéria, não existia essa questão. Eles estão trazendo o quê? O conteúdo marxista, né? Tentando adequar. Só que se você tentar a recíproca, o contrário, vamos lá. Tratando do espírito, tratam a matéria, eles não aceitam. Aí vale o dualismo, ou seja, aí você separa. Não, para aí, agora não. Agora o espírito é uma coisa e a matéria é outra. Olha só. Porque as pessoas erram, mas elas se contradizem e daí fica mais fácil perceber o erro, né? Aí vem o padre, o Dom Estevão falar, né? Análise marxista separável da filosofia marxista? Quer dizer, tem como separar as duas coisas? Tem como trazer para a igreja? Aí vem o padre Arrupe, que é um preposto geral da Companhia de Jesus, em 1980, mais precisamente 8 de dezembro, e publicou uma carta aos padres provinciais da América Latina, percebendo que a força disso aqui, nessa tentativa de instalar o socialismo em toda a América Latina, né, o comunismo. Ele diz assim: aqueles que em suas elucubrações teóricas tentam eliminar da análise marxista os elementos que a poderiam tornar incompatível com a mensagem cristã, propõem distinções altamente sutis, de tal modo que, na verdade, já não estão lidando com a análise marxista propriamente dita. Ademais, essas distinções não são observadas na prática. Os próprios marxistas, com poucas exceções, rejeitam a separação entre a análise da sociedade e cosmovisão do marxismo. No plano prático, os teólogos da libertação não escapam a filiar-se, de algum modo, à filosofia marxista. Com efeito, a análise marxista da história não é um simples instrumental de pesquisa, mas na medida em que é marxista, inclui uma visão globalizante da sociedade, do homem, do mundo, da história. Há nela o núcleo ideológico, é inseparável, né? Que se exprime no materialismo histórico e dialético. Não tem como você usar o materialismo e trazer isso para dentro da igreja, né? São divergentes entre si, né? Que se exprime no materialismo histórico e dialético, cuja intuição básica é que a história é dirigida, em última instância, por causas materiais e econômicas. Na verdade, querer desligar da filosofia marxista a análise marxista é mais ou menos como dizer que o método é católico e que não está comprometido com a visão católica do mundo. Isso é uma grande contradição. E aqui, para a gente terminar, vai uma observação final de Dom Estevão, que diz assim: é de se manter, pois, o princípio de que a teologia parte sempre da palavra de Deus. Está dizendo um doutor em teologia, né? Se quer seguir o caminho certo. Isto não a torna menos atuante e exigente na prática do que se partisse da realidade humana. É de resto o fato de partir da realidade humana que faz da teologia da libertação uma antropologia e não uma teologia propriamente dita. No próximo a gente vai tratar de um padre já que defende a teologia da libertação, é um outro artigo que chama Igreja para a Libertação. E aí fica aí, porque esse vídeo senão ia ficar muito longo, tá? Vamos pro próximo.